Começando a gravar aqui o nosso satsang, trazendo aqui hoje o tema da sombra, o poder da sombra. Esse satsang está muito interessante, ele está profundo, está denso, não denso no sentido assim de pesado, a gente procura trazer uma abordagem bem leve, com bastante informação, que é justamente para que vocês possam sentir e perceber que a sombra não é nenhum bicho de 7 cabeças, que é perfeitamente possível lidar com a sombra. Então, começando com o nosso encontro, o nosso satsang com Lilith, o poder da sombra com Lilith, lidando com a sombra, foi assim que a gente trouxe no Merchan, né, na divulgação do evento, lidando com a sombra, né, o poder da sombra. O que você vai aprender no encontro de hoje? Então, hoje é uma aula com Lilith sobre sombra. Nós vamos aprender projeções, contra-projeções, o inconsciente, mecanismos de defesa, crescimento e autorresponsabilidade. Nós vamos ver que tem muito ouro nos mecanismos da sombra e na nossa sombra pessoal, na sombra coletiva. Então, aqui está a imagem que a gente usou na nossa divulgação, a gente quis trazer um processo de sofisticação aqui, né? Essa mulher com chapéu e asas, simbolizando aqui Lilith para nós, né? Apenas uma modelo, porque Lilith não tem forma, ela é evento, é uma presença, é uma consciência. Então vamos lá, né? A sombra, segundo Lilith, ideias do que ela pensa a respeito desse assunto e que a gente faz, então, uma tempestade num copo d'água. E a gente vai entender por que a gente faz essa tempestade, e que se a gente entender o que é a sombra, aí você vai perder o medo disso aqui. Você vai perder. Então, hoje é uma aula para você perder o medo, para você ter o conhecimento da serpente aqui. Então, vamos estudar sobre a sombra pessoal e a sombra coletiva, né? A sombra individual, a sombra do indivíduo, do sujeito, versus a sombra das pessoas, do coletivo, né? Da consciência coletiva do nosso planeta. O poder do nosso inconsciente, o poder do inconsciente ancestral. O inconsciente, ele é uma estrutura ancestral. Vamos entender como é que isso aqui funciona. Vamos, então, estudar as projeções inconscientes que nós fazemos. Vamos estudar as emoções devastadoras e os comportamentos destrutivos que nós tendemos a ter e a adotar por hábito, por falta de conhecimento disso aqui, da sombra. Nós vamos também estudar as crenças que Lilith tem, os princípios de Lilith sobre como lidar com a sombra pessoal e como lidar com a sombra coletiva. Vamos estudar um arquétipo muito ativo na sombra de Lilith, faz muito sucesso no cinema, inclusive, que está presente no inconsciente coletivo, estejam as pessoas conscientes ou não. Lilith, a vampira, por isso que muitas pessoas, né, quando, mesmo não sabendo o que é Lilith, às vezes tem uma sensação estranha ou associa ela a vampirismo, porque realmente existe aí um arquétipo, né, um subarquétipo, vamos dizer, um arquétipo menor, que é esse arquétipo do vampiro, né, que está aí ativo na sombra de Lilith, não na sombra de Lilith como Lilith, como ela mesma,
mas na sombra de Lilith, enquanto um arquétipo do nosso inconsciente, enquanto uma força ativa, uma força arquetípica ativa no inconsciente coletivo, a face ou a persona, a personagem da vampira, então também faz uso, remete aqui a Lilith. A gente vai entender como é que isso daqui é possível, por que isso aqui funciona assim. Vamos compreender hoje, saber, descobrir como cavalgar com a nossa sombra. Aceitação e harmonia, como aceitar, entrar em harmonia com essa sombra pessoal, com esse aspecto de mim que eu rejeito, né? Segundo Lilith, então, de acordo com os pontos de vista dela, de acordo com os princípios dela e na força dela. Como que a gente cavalga na sombra? Na força de Lilith, né? Primeiro a gente tem que entender como é que funciona esse processo aqui da sombra pessoal, que vai ser bem no início aqui na nossa lição. Depois a gente vai obter os conselhos de Lilith, a própria para nós, e no final você vai poder fazer suas perguntas. Então vamos lá, que a gente está bem entusiasmada com essa aula de hoje, é uma aula muito profunda, é uma aula, eu diria que até muito sagrada, é uma aula realmente que vai trazer muitos processos, muitos insights e ideias iluminadoras aí para cada pessoa que estiver assistindo, que estiver aqui participando com a gente hoje. Então, aqui nós trazemos ideias de como Lilith enxerga esse assunto, e ela foi inspirando esse texto aqui que a gente traz para vocês. Então, abre aspas, porque são palavras dela, né? Hoje eu quero apresentar uma perspectiva nova a vocês. Essa perspectiva vai trazer experiências para nós, né? Experiências subjetivas. Então, continuando aqui, ela dizendo, Lilith falando com a gente, conversando. A sombra nem sempre é o que parece, assim como ela pode ser exatamente como aquilo que apresenta em seu campo de entendimento. Tudo depende muito da maneira como você reage a este aspecto de si mesma, de si mesmo. Tudo no universo é dual, mas primeiro, esta dupla precisa ser nascida de um uno. Então, temos o processo simbólico de uma trindade gerando manifestações físicas visíveis em variadas formas de vida. Um processo simbólico de uma trindade. Então, é preciso três para fazer nascer um. Assim, quando se fala de sombra, é impossível não incluir a luz e vice-versa. Então, tudo no universo é dual e essa dupla dinâmica tem que ser nascida de um. Então, nós temos aqui o funcionamento simbólico no universo dessa trindade, gerando as manifestações físicas visíveis no universo. Continuando com Lilith. Desta forma, o que vocês precisam se lembrar é que o contraste da sombra existe para revelar a todos nós aquilo de que não gostamos, para aprendermos a discernir e direcionar o nosso foco para aquilo que apreciamos, e que a verdade, minhas filhas e filhos, é apenas uma crença praticada por muito tempo. Portanto, não há tal coisa fechada, não há tal coisa como assunto fechado sobre isso. Assim como não há algo lhe forçando a, entre aspas, porque somos todos responsáveis pelas escolhas que fazemos, inclusive aquelas que são feitas inconscientemente. Isso parece injusto, não é mesmo?
Mas se você sempre precisa concordar, mas você sempre precisa concordar a nível inconsciente para que uma manifestação sombria, abre aspas, alheia à sua vontade, fecha aspas, de primeira vista cega, entre aspas, aqui, ela fez esse trocadilho, porque à primeira vista você não está enxergando muito bem, então é um primeiro palpite, né? Então, ela está dizendo que não existe. Então, aqui no parágrafo anterior, ela está falando que o contraste da sombra, ele vem para que a gente possa entender e distinguir aquilo que a gente não gosta e botar o foco, nos ensinar a gente a discernir, a direcionar o foco para aquilo que nós apreciamos. E que, embora muitas pessoas se coloquem como donas da verdade em relação ao assunto sombra, ela está dizendo aqui que a verdade é apenas uma crença praticada por muito tempo, uma crença praticada por muito tempo, por milênios, acaba se tornando verdade. E é assim que mentiras se tornam verdades também. Então, aqui, ela já introduz uma nova questão dentro desse assunto, né? Um contraste e aqui uma situação, uma queixa muito comum que as pessoas chegam para ela, não tem nada te forçando a fazer nada. Ah, forças antagonistas, né? Forças do invisível. Ela está desmistificando, desconstruindo isso, e ela vai explicar aqui para a gente por quê. Assim como não há algo lhe forçando a, porque somos todos responsáveis pelas escolhas que fazemos, inclusive aquelas que são feitas inconscientemente. Isso parece injusto, não é mesmo? Mas você sempre precisa concordar a nível inconsciente para que uma manifestação sombria alheia à sua vontade, de primeira vista cega, seja instalada em sua realidade. Você precisa sempre concordar a nível inconsciente para que uma manifestação sombria alheia à sua vontade seja instalada em sua realidade. Isso significa que você precisa ser ensinado a pensar numa determinada direção para desenvolver um mindset sustentável à proliferação de entidades nocivas. E a cultura humana cumpre muito bem esta função. Desde pequeno, então, desde pequenos, todos nós somos bombardeados, né, com ideias sobre o poder do mal, o poder da sombra, né? Aprender, somos ensinados a temer estes aspectos dentro de nós, as emoções negativas, as coisas ruins nossas e dos outros, não é? Então, você foi com o tempo o quê? Treinado, você foi ensinado, domesticado para desenvolver um ambiente mental propício, né? Um mindset sustentável para proliferação dessas entidades que chegam, então, dando sugestões mentais, e dependendo do nível de sensibilidade da pessoa, ela vai receber isso aí como uma ordem, dependendo do nível de consciência, ela vai ficar muito incomodada, porque ela vai perceber que existem, enfim, forças antagônicas no plano astral tentando coagi-la ou simplesmente sabotando os projetos de felicidade dela. Lilith está dizendo que não existe isso, que você tem que concordar inconscientemente, que você concorda inconscientemente, né? Porque você foi ensinado, você foi treinado a pensar nessa direção. E aqui nesse satsang ela vai ensinar como que você desmonta isso, tá? Então aqui a sombra ela vai trazer o contraste disso, tá te revelando o que você não gosta, para você colocar o foco aonde? Naquilo que você aprecia, para você mudar, alterar o seu mindset, alterar a direção dos seus pensamentos. Então são as suas crenças que lhe destroem, não a sombra. Lilith falando novamente. E ela então continua aqui. Logo, conhecer a si mesmo é um ponto fundamental na jornada do empoderamento,
pois empoderamento é individuação, ela está usando um termo junguiano aqui. O que é essa individuação? É tornar-se único e inteiro em si mesmo, ao mesmo tempo em que se reconhece como parte de um todo maior. Isso evita que você se torne arrogante. Então, essa jornada do empoderamento, muitas pessoas que entram nesse caminho de sentir a inteireza, de se sentir individuada, né? Se essa pessoa, ela, ao mesmo tempo, ela parte para isso apenas como se só ela existisse, né? É aquela frase que Lilith adora, eu sou tudo em mim, né? Eu sou tudo em mim, mas eu não sou parte de mais nada, não tem nada maior do que eu. Então, quando você vai muito para essa questão, aí isso daí faz você se tornar arrogante, isso daí já é um processo de sombra, porque você nega que existem partes, que você é apenas um reflexo, uma parte de um todo muito maior, tá? Então, aqui ela continua para nós. Eu gostaria de dizer que a sombra também esconde qualidades muito positivas nossas, principalmente aquelas que não admitimos por medo de não sermos aceitos. Vamos dizer que você sempre cantou muito bem, mas que não pratica por uma série de razões, entre elas, porque cantar lhe dá tanto prazer e felicidade, mas você aprendeu que não pode se divertir sem se sentir mal por isso. Talvez os seus pais lhe tivessem ensinado que a vida é dura e que a arte não enche barriga de ninguém. Então, com o tempo, você reprimiu sua necessidade de se sentir bem, fazendo aquilo que mais gosta para ser aceito pela sua família. Então, você foi reprimindo sua necessidade de se sentir bem, fazendo aquilo que mais gosta, para ser aceito pela sua família. Você deixou de fazer o que você gosta. Pois bem, em certa circunstância, aquela sua amiga que canta muito mal resolve investir numa carreira profissional e começa a fazer aulas de canto. E veja a ironia do destino com você. Justamente você, que tem tudo para se dar bem como cantor ou cantora, não usa o talento que tem. Nunca tentou e ainda acredita que se tentasse dará muito mal, porque no seu subconsciente você se permitiu continuar carregando a antiga crença de escassez para honrar o sofrimento e o esforço de seus pais. E agora, justamente ela, a sua melhor companheira, que não sabe que você canta, está prestes a realizar o seu sonho mais secreto, o sonho da sua vida. Então, Lilith questiona para nós: por que circunstâncias como essa recheiam a vida de tantas pessoas com dramas e insucessos pessoais? E ela vem nos trazendo respostas. Justamente porque a sombra é uma parte de todos nós, é parte de quem nós somos, e ela vem nos informar sobre todas as nossas qualidades e potenciais não desenvolvidos, assim como nos fazer lembrar os nossos sonhos não vividos. A sombra vem nos provocar e incitar uma ação inspirada. Existe uma diferença aqui, agora é Deva falando, né? Existe uma diferença entre aquilo que o mundo ou a Matrix nos impõe como sua verdade, nos vende como um sonho e a gente passa a desejar, porque a gente aprendeu que aquilo como uma verdade do outro como se fosse a nossa, e existe a diferença do nosso sonho real, por exemplo, sonhos que a Matrix gosta de nos vender, né? Essa crença familiar de que você não pode ser feliz com arte, por exemplo, dependendo, né, do tipo de família em que você vem.
Então, a arte nunca vai ser boa para você, porque vamos supor que é uma família de trabalhadores, né, funcionários, né, empregados, né, sempre as pessoas que sempre venderam o próprio tempo para poder ganhar dinheiro, e algumas ganharam até bastante dinheiro, mas vendendo o próprio tempo sem realmente investir em nada que viesse de dentro delas. De repente, nasce você ali com um sonho de cantar, mas a sua família comprou a ideia da Matrix de que é melhor você ser empregado de uma multinacional. Você não pode cantar, você não pode ser escritor, não pode ser dançarino, bailarino, qualquer outro tipo de arte, pintor, escultor, né? Ou qualquer outro tipo de arte, enfim, né? Então, existem diferenças entre os nossos sonhos não vividos verdadeiros e os falsos sonhos não vividos, ok? E a sombra, ela vem nos trazer justamente essa distinção. Ela vem justamente denunciar, ela vem informar, tá? Agora, continuando aqui, então, com Lilith. Lilith continua a dizer para nós: para superar nossos bloqueios, precisamos de coragem para atravessar as barreiras imaginárias de nossos medos. São barreiras imaginárias, gente, a maioria delas. A maioria é barreira imaginária. Continuando com Lilith. O que precisamos reconhecer é como os nossos mecanismos de defesa funcionam. Como é que eles funcionam? E como nós usamos esses mecanismos como elementos sabotadores aquilo que desejamos ser, ter e fazer. Nós precisamos entender como é que funciona esse mecanismo de defesa para a gente ter consciência de quando a gente está se sabotando, de quando eles estão acionados. Aí sim a gente começa o processo que de, entre aspas, purificação da sombra, fecha aspas, ou de iluminação, ou melhor ainda, que é um termo que Lilith prefere muito mais, integração da sombra. Quando a gente fala, eu estou limpando a minha sombra, eu estou trazendo luz para a minha sombra, eu estou levando luz, colocando um holofote nesse território mais sombrio que eu tenho, né? Ao invés de você simplesmente jogar, né, como diz o vulgo popular, né, as fezes no ventilador, você, então, você sabe que vai feder, você prefere o quê? Limpar esse contexto primeiro, né? Então, esse processo de limpeza ali, ele te chama de integração da sombra, tá? Agora, aqui, continuando com Lilith, muitas vezes não são as outras pessoas ou as circunstâncias que nos afetam, mas sim aquilo que julgamos a respeito destas ocorrências, ou seja, as nossas crenças sobre o que nos afeta negativamente pesam mais em nossas experiências do que as ações alheias investidas contra nós, entre aspas. Você é o único e mais empoderado elemento colaborativo e o seu oposto dentro de si mesmo. É você quem empodera o que ou quem está fora. Então, ela é bem clara aqui, né? É o que você pensa a respeito do que aconteceu, do que a pessoa está dizendo, pensando ou fazendo, que pesa mais na sua experiência do que o fato propriamente dito, até porque o fato pode não ser o que você está interpretando do que realmente aconteceu, ou do que realmente está acontecendo. Opinião é diferente de fato, tá? Continuando com Lilith. A seguir, apresentaremos ideias poéticas e representativamente simbólicas de como a sombra seduz com sofismas, falsas verdades, e como ela revela o que a ingenuidade humana chama de acaso, entre aspas.
Lhe convidamos a imaginar as metáforas ilustradas pelas palavras e a criar um cinema em sua tela mental. Então, agora a gente vai passar para o próximo slide. Nós colocamos, Lilith, ela pediu para a gente trazer aqui hoje para vocês um poema muito simbólico, muito bonito, e ele é simples, ao mesmo tempo ele é bastante profundo. E ela pede, então, ela sugere aqui uma brincadeira. Enquanto você começar a ler as palavras, você vai ver assim as metáforas ali, e para você imaginar, para você ir imaginando uma cena, para você ir fazendo um vídeo mental para esse poema, que é um poema que fala justamente de sombra, e nós achamos que vocês vão gostar bastante, pelo menos temos essa expectativa positiva, porque revela bem, revela bastante coisa. Vamos lá. O clã das sombras de Lilith. Então vamos começar o cineminha aí, ok? Na tela mental. Somos os filhos do vento adormecido, que acorda e sopra aos teus ouvidos. Adagas soltas nas arenas, almas unidas de um emblema. Somos a dádiva oculta sob a areia, a voz no canto da sereia, a aranha sendo o mundo a sua teia. Somos a espada usada em cada guerra, a semente oculta sob a terra, a paz e a força em cada fera. Somos o sangue de um povo esquecido, na forma do mar enrubescido, um ser que escuta sem ouvidos. Somos o trem que anda sobre os trilhos e a mãe oculta em cada filho, a face a mostra com seu brilho. Somos a visão da lua de prata, que é vista em toda a mata, e o tapa-olhos do pirata. Somos aqueles que andam pela noite, do chicote somos o açoite, a cura que ao vírus traz a morte. Somos os guardiões da lua negra, o céu no rosto das estrelas, a mão escura da mãe natureza. Somos o sopro no mar dos escolhidos, a gota no ar dos envolvidos, a sanidade nos enlouquecidos. Somos também a aurora firme e bela, boreando em tua janela, do cubo somos a esfera. Somos os voos de nossas ações, nos aquários vivos das canções, no silêncio somos sensações. Somos a saudade de todos os lembrados, a dor de todos os amados e o sonhar dos acordados. Somos o pentagrama refletido no hemisfério invertido, partes vivas do éter, eternas notas de Keter. Bom, esse poema aqui ela pediu uma adaptação, ele foi escrito originalmente em 2019 com o título de O Clã Strigoi. Strigoi significa vampiro. E quando ele foi escrito, foi num momento de muita inspiração, e aqui para esse satsang ela pediu então para fazermos algumas alterações em algumas palavras, inclusive no título, para que ele pudesse ser adaptado a esse satsang, porque ela gosta bastante desse poema, né? Então, o que é essa coisa, né? Ela pediu lá
então, para a gente criar um cineminha na tela mental com essas palavras, né? Então, conforme você vai vendo, né? Você imagina os filhos do vento adormecido, o vento adormecido acorda, sopra os teus ouvidos, sopra os teus ouvidos. Então, que filhos são esses, né? Em seguida, a gente vem para a cena, adagas soltas nas arenas. Se a gente está falando de ar e começa com vento, é possível que no a sua tela mental tenha aparecido adagas voadoras, né? Lembra um pouquinho daquele filme chinês, O Clã das Adagas Voadoras? Né? Adagas soltas nas arenas, como almas unidas de um emblema. A adaga, ela é um instrumento, né, que está muito conectado com o ar, né? E com a alma também, né? Porque a alma sopra o vento também, então a gente tem ali no próprio nome de Lili a palavra Lilith, a palavra Lili, então pode significar espírito, vento e ar também, né? E tudo isso unido em um emblema, né? E existem alguns emblemas aí que carregam o nome de Lilith, tá? Então, somos essa dádiva oculta na areia, a gente traz, então, a voz depois no canto da sereia, quer dizer, isso daqui pode remeter a uma praia, então, essa dádiva oculta na areia seria uma pérola? É o que a gente traz de questionamento aqui, né? A voz no canto da sereia, a voz da sereia já é sedutora por natureza, né? E a aranha sendo o mundo a sua teia. O mundo é a teia dessa aranha. Então, você está em Maia, na Matrix 3D. Então, você está literalmente numa teia, né? Numa teia aqui, uma teia cósmica, tá? E somos a espada usada em cada guerra, né? Assim como a semente oculta sob a terra, e a paz, a gente traz guerra e paz. A força em cada fera, em cada um de nós tem, então, habita também uma fera. E por aí vai esse discurso da sombra, né? E aqui, mais para o final, então, a gente tem essa última estrofe, depois você pode voltar nesse vídeo para você estudar na sua tela mental e você trazer o seu próprio significado para essas metáforas, não é? Somos o sangue de um povo esquecido. Que povo esquecido é esse? O sangue de um povo esquecido, quer dizer, está falando de ancestralidade. Quem que está esquecido na minha linhagem familiar, na minha ancestralidade? Esse sangue desse povo esquecido, então, assim, as sombras, né? O clã das sombras de Lilith está afirmando que que elas são o sangue de um povo esquecido na forma do mar enrubescido. O que é um mar enrubescido, gente? É um mar vermelho. E ali na lenda edênica, então, quando Lilith abandona o Éden, ela se separa de Adão, ela atravessa o quê? O mar vermelho, né? De um ser que escuta sem ouvidos. Eu não preciso de ouvidos físicos para escutar, para baixar dados ou para saber das coisas, assim como Lilith nunca precisou comer da maçã para ter o conhecimento. Era ela dentro desta metáfora edênica, então Lilith era aquela que tinha o conhecimento sem ter comido da maçã, né? Lembrando que é uma metáfora, uma alegoria, tá? E por fim, então, depois que cada um, né, você vai com calma, você vai passando essa poesia aqui na sua tela mental, imaginando esse vídeo, esse cineminha. E aí ela pede, então, para a gente fechar aqui, somos o pentagrama invertido no hemisfério, aliás, o pentagrama refletido no hemisfério invertido. É uma alusão poética para falar de um pentagrama invertido mesmo, o hemisfério invertido. Né? O que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo reflete o que está em cima e pode invertê-lo, né? Partes vivas do éter vem a vida, é do éter que nasce tudo. Ah, o éter é fonte, é consciência. Eternas notas de Keter, então, é
a primeira esfera, a primeira sefirá, a primeira sefirá da Kabbalah, a primeira sefirá da Kabbalah, né, que é a coroa, o princípio de tudo. Depois, a gente não vai falar de Kabbalah hoje, mas você pode dar uma pesquisada sobre Keter, ok? E depois voltar nesse poema e tentar compreender para você, dar o seu significado para você dentro do seu enredo, da sua jornada pessoal, né? O que significa esse pentagrama refletido num hemisfério invertido? E a gente está falando aqui de que tudo vem da fonte e são eternas notas desse princípio. Então, assim, a fonte que se colapsou num princípio para que as coisas começassem a ter forma, o pentagrama, os 5 elementos, sendo o éter um deles. Então, já dei pista para caramba aqui para essa interpretação, esse estudo de vocês. Essa é a lição de casa. A Lilith começa, então, com uma brincadeira, uma lição de casa para esse satsang. E agora sim, nós vamos, então, começar a estudar a sombra propriamente dita. Então, dentro da psicologia analítica, o que a psicologia analítica, a psicologia de Jung, vai trazer para nós? A sombra é conhecida por muitos nomes. Eu reprimido, self inferior, porque para Jung, então, o self era aquela estrutura superior da pessoa, aquele todo, o si mesmo, que muitas pessoas espiritualistas vão, então, interpretar como eu superior. Então, a sombra seria esse self inferior. O gêmeo escuro, ou irmão, né, das escrituras e mitos, esse gêmeo escuro, o duplo, o eu rejeitado, o alter ego, o id. Freud, ele dizia que esse aspecto da sombra, então, na verdade, Freud não concebeu o conceito de sombra como Jung, mas ele chamava, na psicologia freudiana, ele chamava isso aqui de id. Ele tinha 3 estruturas: id, ego e superego. Então, o ego era que é essa consciência normal nossa, fica no meio, né? Então, o id vem com esse processo inconsciente, ou falso eu. E aí, Lilith já começa aqui trazendo uma visão dela a respeito desse falso eu, tá? Abre aspas. É verdade que uma parte deste eu sombrio não corresponde a quem verdadeiramente somos. Contudo, é imprescindível que ele seja reconhecido para que se possa compreender como ele se instalou ali. Na verdade, ela está se referindo a essa parte que é falsa, porque tem uma parte desse eu sombrio que é muito a gente mesmo, que, aliás, é a gente escrito inteiro, da cabeça aos pés, mas que a gente não gosta de admitir. E tem outros aspectos desse eu sombrio que não vão ser verdade sobre nós, tá? E a boa notícia que Lilith te traz é que você pode mudar. Você pode mudar, você não precisa ser do mesmo jeito para sempre. O fato de você ter detectado que você está de um determinado jeito, que você é de uma determinada forma, isso daí não é seu destino, não necessariamente. Você pode, sim, escolher um outro caminho, um caminho de maior apreciação por você mesmo. Lembrando que a gente começou com Lilith falando no início desse satsang que vamos voltar lá, que a sombra, né, que a gente precisa se lembrar que o contraste da sombra existe para revelar aquilo que a gente não gosta, para que a gente possa aprender a discernir e colocar direcionar o nosso foco para aquilo que a gente aprecia, para aquilo que a gente gosta. Então, nós não precisamos, só porque você descobriu uma determinada coisa a seu respeito que é desagradável, primeiro você vai ter que, sim, assumir, talvez assim, chorar um pouquinho, ranger os dentes, né?
Mas depois aí que você entender, integrar, compreender como é que esse aspecto funciona, você pode escolher agir diferente, se sentir diferente. E aqui no Satsang a gente vai trazer um passo a passo de como fazer isso, de como lidar com a sombra, cavalgar com a sombra, né? E desconstruir estes aspectos que você não deseja mais, né? Que geram enredos desagradáveis aí para você na sua vida. Eu quero agradecer vocês, né? Vocês elogiaram o trabalho da gente, né? Por ter ficado aqui 4 horas falando. E eu também quero agradecer a paciência de vocês por escutarem, ouvirem esse trabalho por 4 horas, que eu sei também que não é fácil, é muito conteúdo, é denso, né? Obrigada, os coraçõezinhos, tá? E gratidão mesmo de coração por vocês estarem aqui nesse satsang. Isso daqui é um trabalho, o trabalho com satsang, ele é muito importante para a Lilith. É mais importante para ela do que para mim, honestamente, de verdade, é mais importante para ela do que para mim. Vocês não sabem a gratidão que ela sente de poder estar tendo essa oportunidade de ter quem a escute da forma como ela pensa, da maneira como ela concebe o conhecimento, a vida, as coisas, a percepção de mundo, a visão de mundo dela, sabe? Porque uma coisa assim é você escrever, né? Você escrever e ela encomenda as pesquisas e a gente faz a gente tem uma coautoria, né? O livro vem no meu nome, mas a coautora é ela, é que assim, fica esquisito, né, colocar a Lilith como coautora, mas pode ser, talvez, que aconteça, talvez não a nível legal, né, mas não tem como você mandar os direitos autorais para um espírito, né, mas a leitura, ela também é expansora de consciência. Agora, quando você lê, você vê escrito e você escuta uma explicação, você aprende mais. Então, para ela é muito importante isso, né? E é importante que isso fique gravado. Ela não se importa muito que não venham muitas pessoas no começo, mas é exatamente as pessoas que vêm, são aquelas que precisam estar aqui. As pessoas que acessam esse conteúdo no dia ou depois são aquelas que precisam acessar e que precisam desse conteúdo para estarem realmente repassando e ajudando, contribuindo no processo de desilusão dos outros. Sim, porque é uma coisa boa. A desilusão, ela traz a desilusão como uma coisa boa, né? Quando você frustra as pessoas e quando você se frustra. Então, a desilusão é uma coisa muito boa, que significa que você está colocando os pés no chão, que você está realmente, finalmente, se responsabilizando por quem você é e pela sua subpersonalidade sombra, por aquele lado seu que você oculta, que você não gosta de cuidar. E eu sei o quanto é desagradável, o quanto incomoda, o quanto dói, e às vezes, dependendo do assunto, parece que tem energeticamente, vibracionalmente, para quem é muito sensível, né? Pode sentir como se fosse uma ostra, assim, sabe? Raspando o coração, raspando o peito, pois é. Quando você começa a sentir a ostra no peito, né? A ostra no peito, é porque você está começando realmente a olhar para essa dor e a elaborar isso. E se lembre, não é um bicho de 7 cabeças, você não precisa ficar alimentando isso, você pode mudar o seu mindset. Quando as pessoas começarem a fazer isso, quando a humanidade realmente começar a fazer isso de fato, de verdade, assim, com consciência mesmo, você vai ter uma mudança mais significativa. É que a massa crítica em relação da sociedade ali, da humanidade como um todo, ainda não foi exatamente alcançada. Na verdade, existe uma massa crítica muito boa, positiva, ela comenta, mas vamos dizer assim que o lado negativo é mais escandaloso. E é justamente o lado que controla toda a mídia. Então a gente não vê coisa boa acontecendo, mas ela diz que tem muitas coisas boas acontecendo aí fora também. Então, essa massa crítica, ela ainda está se formando, principalmente em relação a Lilith, que é o que ela quer. Essa massa crítica está sendo formada. Então, quando as pessoas começarem a lidar com suas próprias sombras em relação aos assuntos, aos motivos, às motivações que elas têm para buscar Lilith,
Aí então a gente vai ter uma mudança considerável no mundo. Aí a gente vai ter uma mudança de consciência com relação ao feminino no mundo. É isso que ela quer dizer.